Graça e paz, vamos agora passar para o estudo da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, a partir do versículo 1. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, Paulo diz para Tito que ele também deve ser como os presbíteros, como o bispo, como os pastores, como os padres, como os líderes, seja o termo que for dado para a liderança. O importante é que ele tenha o conhecimento da palavra. Não é a questão de ser velho, não é a questão de estudo, não é questão de salário ou de oferta, dízimo, que vai colocar alguém na liderança de uma igreja, ou compor na administração, ou qualquer outro cargo. Ele tem que falar, conhecer bem a sã doutrina, dominar bem o evangelho, a palavra de Deus, com fidelidade, corretamente. Então nós temos aqui já uma indicação para que haja um ensino, uma doutrina sã, conhecimento correto, exato de Deus, da sua vontade, da sua palavra, para que possamos praticar e falar. Então você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, é o primeiro passo. Você tem que entender bem a doutrina, a palavra de Deus, conhecer para que você possa ensinar e também ter o poder, o batismo com o Espírito Santo para praticar, vencer todos que se opõem. Então nós já temos aqui uma indicação para que haja um momento de ensino na igreja, um momento de doutrina. E como Tito recebe essa orientação de Paulo, está aqui claro: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Nós sentimos essa orientação, então, para usar a própria epístola de Paulo a Tito para já iniciar um estudo em que seja abordado a sã doutrina, a que se refere. Então vamos ver aqui o que se refere sobre a sã doutrina no versículo 2. Diz assim: ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Veja que aqui é citado mais velhos, não é dito aos presbíteros, mas sim agora aos homens mais velhos. Não é porque é velho que você vai pôr como presbítero. Ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus, tem que manejar bem a palavra de Deus, melhor, de uma maneira especial, superior a dos demais. Esse deve ser colocado como presbítero. Então, os homens mais velhos já é uma outra categoria. São todos os homens, todos os membros a serem sóbrios, sempre refletindo sobre a ação, sobre a palavra, com sobriedade, com cuidado ao se referir a algum assunto, ao for falar com alguém, a reagir a alguma situação, sempre com sobriedade ou com autocontrole, dignos de respeito. Então, realmente manter uma conduta como mais velho, a que estimule os mais novos a respeitá-lo. Então, não só também pela idade, mas pela conduta, pela maneira como fala, como se comporta, ele é digno de respeito, além da questão da idade. Mais uma vez é usado o termo sensatos, que vem do bom senso, entender as coisas, entender as situações, saber como também reagir, como tirar conclusões de certas situações que aparecem, alguns problemas, sempre com sensatez, pesando na balança os prós e os contras, chegando a uma conclusão correta. E sadios, na fé, no amor e na perseverança, que também pode ser sinônimo de sã doutrina, fé, amor e perseverança. Então, dando esses destaques a estes dons do Espírito, a esta conduta, a esta reação, este pensamento, esta ação da fé, do amor e da perseverança. Tem que ser sadio entre o que se crê, o que se pensa sobre a fé e a atitude, as obras. Perseverante também nas boas obras tem a ver com ser sadio. É você saber realmente atuar, agir, operar
realizar a obra de Deus de acordo com o ensinamento da palavra e de acordo com a fé verdadeira em Cristo, andar na luz, amar ao próximo, perseverar na sã doutrina, andar na luz também. Versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Então veja bem, nós temos aqui o texto falando sobre doutrina, sobre ensino. Então, semelhantemente, ensine, nessa tradução que estamos usando, vem a palavra ensino, sobre essa doutrina, que Tito deveria ensinar os homens mais velhos a serem sóbrios, e agora, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Então é doutrina. Seria como se estivéssemos em um momento de doutrina, de culto de doutrina, como muitos usam esse termo, essa expressão, em muitos lugares do Brasil, o culto de ensino, ou na própria escola dominical, escola bíblica. Então é ensino. Então vamos usar o texto de Tito, em que ele diz: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Muitas pessoas mais velhas perdem um pouco o senso, perdem um pouco o zelo, o cuidado, acham que agora não precisam mais se preocupar com nada, que vale tudo. Paulo está chamando a atenção para isso. Realmente é por isso que ele já exorta: sejam reverentes, porque a consequência é que as pessoas, se você não for reverente, as pessoas não vão ser com você. Vão brincar, vão zombar. Você vai achar que é indevido ser tratado assim por ser mais velho. Então você tem que se dar ao respeito, tem que ser reverente para receber o retorno dos demais, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, todos tratarem a você com essa reverência que você demonstra, que é digno pela sua idade, que você merece. A não serem caluniadoras. Então é muito comum a pessoa falar precipitadamente, sem conhecimento de causa, observar uma situação, tirar conclusões e caluniar, inventar, falar sem compromisso, sem conhecimento. Então acabam caluniando, porque desconhecem alguma coisa, e vem alguém fora de horário, vem alguém indo para certo lugar e já pressupõe o mal, com isso vem a calúnia, o que é algo que a própria palavra de Deus lá nos mandamentos diz para não levantar falso testemunho contra ninguém. Então que as mulheres também, os homens, tenham este cuidado de não falar precipitadamente sem saber, pois estarão caluniando, estarão prejudicando a vida de alguém por inventarem algo apenas por algum senso, alguma percepção de algo diferente, uma situação que ficam observando, e assim levantam um falso testemunho ou uma calúnia. E nem escravizadas a muito vinho. Então imagine alguma denominação que proíbe o vinho, totalmente o vinho, e vai então resolver usar o texto de Tito para uma doutrina, um culto de doutrina, uma aula na escola dominical, já que Paulo começa aqui no capítulo 2 de Tito, da sua carta a Tito, no versículo 1, segundo a divisão que foi feita do texto. Então diz: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então a sã doutrina está dizendo para não ser escravizada a muito vinho, porque o pouco vinho é o normal. Já falamos no último estudo. Todos em Israel é comum, já veio direto da criação, da formação, o vinho que vem da vide, da videira, que traz o alimento e a bebida ao mesmo tempo. Assim como o fruto da videira, o fruto da oliveira, a azeitona, ela tanto era comestível, virava um alimento. Então o povo em alguns momentos se alimentava da oliveira. Abacuque mesmo, o profeta, já mencionava: fruto da oliveira, minta, o fruto da videira. A videira não deu o seu fruto. Então veja que eles esperavam ter muitas oliveiras, é comum em Israel, sempre, regiões mais secas, regiões de deserto, faltava água. Então eles tinham a videira, tinham a oliveira,
para que pudessem, então, extrair o líquido que ia saciar a sede. E, ao mesmo tempo, quando saciava a sede, ela virava um alimento, uma fruta, a uva, ou ali um tempero, um alimento como a azeitona, o fruto da oliveira. Então, nem escravizadas há muito vinho. O próprio apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que ele não beba só água, mas que também beba o vinho, porque faria bem ao seu estômago. E beber só água causaria problemas que ele já tinha no estômago, no aparelho do trato digestivo. Então, o vinho era até um remédio. Nós vemos ali Jesus contando uma parábola, contando uma história de um samaritano que tinha com ele azeite e vinho. Então, ele tinha justamente a bebida da oliveira e da videira, que era comum numa longa caminhada. Ele, inclusive, não tinha água naquela região, mas eles tinham muitos pés nas casas, em certos terrenos, certas áreas, a oliveira e a videira. Então, ele tinha o vinho. Ele levava o vinho com ele. E ele também já ia preparado, porque ele também poderia se ferir. E como Jesus está dizendo uma parábola do amor ao próximo, é claro que ele tinha à disposição, caso ele achasse alguém ferido no caminho. Alguém poderia tropeçar com o pé em uma pedra, iria cair, poderia sangrar, fraturar um membro e precisaria ali do cuidado. Então ele passava o vinho, passava o azeite, que também era bebida. O vinho era bebida. Então, nem escravizados há muito vinho. O vinho levaria a uma tendência, uma possibilidade do vício e se tornar escravizada a muito vinho. Mas em nenhum lugar onde ninguém bebe nem o vinho, ninguém usa essa expressão, escravizados a muito vinho. Diria não beber o vinho, mas ele cita muito vinho. Então, beber com equilíbrio, assim como comer. Nós podemos nos tornar glutões e comer além do que devemos, do que vai saciar a nossa fome. Então, o que a palavra de Deus nos alerta é quanto à quantidade, o exagero, tanto da bebida, do vinho, quanto de próprio comer a carne. Não comer exageradamente, comer demais e se tornar um glutão. Jesus mesmo diz, quando ele voltar, muitos estarão comendo e bebendo, não só bebendo bebida alcoólica, mas comendo carne e bebendo demais. E não o normal, que as mulheres mais velhas não sejam escravizadas a muito vinho. Antigamente, uma pessoa poderia entrar para uma igreja, há muitos anos atrás, com a comunicação muito escassa, o conhecimento dos fatos, e ele seguir uma doutrina local, interna, ele ir para casa, não ter acesso a tanta informação e ele não saber que tem isso na Bíblia. E sempre que o pregador lá da sua igreja local fosse chegando a esse versículo, ele pularia este versículo. E diria, olha, nós não temos esse costume. Isso aqui não faz parte da doutrina. Nós temos que falar o que está de acordo com a sã doutrina, mas essa parte aqui, nem escravizados a muito vinho, essa expressão muito vinho, ela abriria a margem para algum vinho. Seria possível. Mas como nós não aceitamos nada, nem um gole, nada de vinho, então nós vamos ser obrigados a pular este versículo e falar da seguinte forma, olha, não vou ler este versículo porque a nossa denominação não segue, não aceita essa parte da palavra de Deus. Nós não concordamos com a palavra de Deus. Ela está ensinando errado. Nossa doutrina é que é certa. Antigamente, poderia aceitar isto. Muitos iriam crescer, ficar ali até o fim da vida e não teria essa informação. Mas agora, com a divulgação, com os meios de comunicação, com a internet, e as suas redes sociais e tudo mais, então hoje em dia todos terão acesso, ouvirão de um ou de outro, lerão, acharão, serão informados.
de que há um radicalismo exagerado, porque a palavra de Deus menciona que em Israel, o samaritano que Jesus falou para fazermos igual a ele, ele levava vinho com ele. E as mulheres, Paulo orientava Tito a ensinar as mulheres mais velhas a não serem escravizadas a muito vinho, terem cuidado com a bebida do vinho, a beberem com equilíbrio, com moderação. Mas então hoje não tem como mais se fugir da verdade. Então, para que a gente possa usar o texto de Tito nos nossos cultos, na nossa igreja, no nosso ensino, na nossa escola dominical, nós temos que pedir perdão a Deus, temos que aceitar e aceitar aquele que fizer isso. Não temos que ir lá acusar, entregar, denunciar, porque ele está seguindo Tito 2, 3 e a nossa igreja não aceita Tito, capítulo 2, versículo 3. Então ele será condenado porque segue um versículo da palavra de Deus que a nossa igreja não aceita, não segue. Então não é assim que se deve fazer. Nós temos que entender que aceitando, nossa igreja, nossa doutrina será mais aceita. O que nós nunca conseguimos até agora, nós vamos conseguir, porque estaremos do lado da luz, da verdade. Vamos poder abrir a Bíblia onde for, sem medo. Esse texto aqui é católico. Não, esse texto aqui é mais espírita. Nós não concordamos com esse texto. Fazendo isso, como que você pode, posteriormente, eu já ter feito isso, dizer que você segue a palavra de Deus? Dizer que a sua denominação segue a Bíblia e que outras não seguem. A sua tem medo, a sua não segue nem a esmola, nem o vinho e tantas outras coisas. Tantos outros ensinos, como nós acabamos mesmo de ver, que tudo é puro para o puro e o impuro proíbe o vinho, proíbe a carne, proíbe casamento, proíbe alimentos que Deus criou para nós, para que pudéssemos usufruir, que tudo vem de Deus, e tudo pode ser bebido, tudo pode ser comido com ações de graça, com equilíbrio, com temperança, com moderação, com ações de graças. Continuando, diz assim: mas a serem capazes de ensinar o que é bom, o que é lícito, o que traz alegria, o que traz saúde, o que traz vida, tudo que é bom, o que está na luz. Deus criou, disse haja luz, e Deus viu que a luz era boa. Deus então fez separação, vou ficar com a luz e vou rejeitar as trevas. Tudo que é bom é da luz, é da verdade, é da honestidade, é da sinceridade. É abrir Tito 2, versículo 3, ler ele inteiro e dizer para que as mulheres não sejam escravizadas a muito vinho, que tenham equilíbrio ao beber o vinho. E se sentir bem, e ter paz com Deus. E Jesus marcando com os apóstolos que vai beber do fruto da vide no reino de Deus, Lucas capítulo 22. E assim andar na luz, na verdade, e não ser rejeitado por estar ensinando a mentira. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Então nós vemos aqui este ministério das mulheres, o grupo das mulheres, a sociedade das mulheres, ensinando as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, andarem na luz, andarem na verdade, andarem na pureza. Não se proíbe casamento, não se proíbe alimento, não se proíbe bebida, não se proíbe a vida, aquilo que Deus criou para nós, o alimento, a bebida, o fruto da vide, o fruto da videira, que não minta, que haja alegria, como ali na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, muitos comiam, bebiam a ponto de se embriagar, enquanto outros não bebiam. Qual era o pecado? Era os outros não beberem. O maior pecado é você se embriagar e outros não bebem nada. Não era dividido o vinho, não era dividido o alimento. Alguns traziam mais, comiam muito. Outros
que não tinham condição, que eram pobres, que eram necessitados, estes nem comiam, nem bebiam. Então havia tristeza. Então o que o Espírito de Deus está chamando? A alegria, a vida, a repartir, a amar. Reparte o vinho com seu irmão na ceia. Isso é luz, isso é paz, isso é alegria. Na Bíblia, nada que traga alegria vai virar pecado. Havia celebração, havia louvor, havia alegria. O próprio profeta Isaías, também lá no capítulo 20, ele vai falar sobre uma terra sem alegria, tirada a alegria, tiraram o vinho daquela terra. Então, pode ser repartida a alegria, repartido o vinho. Jesus, nas bodas de Caná, transformou a água em vinho. Começou o seu primeiro milagre. Alegria, vida, criado por Deus. O problema lá de Daniel, o problema de beber o vinho na taça, é justamente a irreverência. As taças do templo beberam vinho. O problema não é o vinho, o problema é estarem ali realmente profanando de maneira errada. Mas o próprio Daniel jejua no início e diz que vai beber vinho. Lá no final do livro de Daniel você vai encontrar essa referência à normalidade. Jejum foi um período em que Daniel e seus amigos deixaram de comer tanto da carne quanto beber o vinho, mas que logo retomam, passado aquele período de consagração, de jejum, retomam, está lá no final do livro de Daniel, vamos estar trazendo aqui, se Deus nos permitir posteriormente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, que você possa viver nessa sã doutrina para a glória de Deus, da vida, da alegria, da celebração, da festa, da eternidade, para bebermos vinho com Jesus quando vier o reino dos céus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.